Hello, welcome to another English class. Nossa aula de hoje a gente vai começar revisando algumas das profissões que a gente viu na aula passada. Porque eu senti que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade e algumas vocês ainda não conheciam, tá certo? Então, nosso conteúdo mesmo dessa aula é essa parte onde tem escrito Who is she? Mas a gente vai iniciar primeiro com essa revisão, tá? Então, vocês lembram do plumber, que eu até falei que era o Mario, o nosso personagem de jogo, certo? É o plumber. São pessoas que mexem com plumbing, que são exatamente os encanamentos, os canos, tá certo? Hidráulica. Não confundir com electrician, que é o eletricista, alright? Temos também aqui o coach, que é aquele homem ou aquela mulher que treina geralmente um esporte, crianças, mas pode também ser adulto. O coach de basquete, o coach de boxing, alright? Temos aqui a hairdresser, nesse caso mulheres, que são pessoas que cortam cabelo, que trabalham com cabelo, pintura, tá certo? Não confundir com o barber, que geralmente é a pessoa que trabalha especificamente com cabelo de homem, com barba, com bigode, aquela parte mais masculina do trabalho, ok? E temos também a business person, uma pessoa que trabalha com negócios, certo? Um empresário, um administrador, ok? E aí, ainda nessa questão das profissões e dos termos usados, apontar aqui uma tendência interessante da língua inglesa, que é de deixar de usar alguns termos que especificam o gênero e passando a usar mais gêneros neutros, gender neutral terms. E aí, por exemplo, temos aqui, utilizava-se muito fireman and firewoman, mas esse termo está sendo desutilizado. Estamos usando mais o firefighter, que é um termo geral, que serve para homens, para mulheres, ok? Outro exemplo também, actress and actor. Estão escolhendo usar apenas actor, alright? E aí, como tarefa, vou passar para vocês no plural, vocês entrem nesse site, o site vai estar disponível, né, o link, vocês não precisam copiar isso aqui. E eu queria que vocês procurassem 3 profissões, ok? Que mudaram e que tem outros termos agora para para se tornarem gender neutral terms, tá? Lá eles têm uma lista grande de palavras gerais, qualquer expressão, mas dentre elas tem algumas profissões. Ah, teacher, não sei todas as profissões em inglês. Não tem problema. Você pode pegar algumas que a gente já viu, certo? Ou procurar por esses termos aqui, ó, como fighter. Esse ER, ele é típico de profissão, certo? E aí, se sentirem dificuldades, olha um pouquinho no dicionário, procura como será que é tal profissão? Sejam criativos, ok? E aí, mostrando para vocês outros 2 exemplos, que inclusive estão naquele site, aí vocês procuram outros, tá bom? Não vão colocar astronaut e sorcerer. 2 exemplos, que seria o spaceman, que aí ele dá a conotação de que só homens vão para espaço, né? E trocar isso por astronaut, tá? E aqui, a nossa sorceress, que tem preferido se usar o termo sorcerer ou enchanter. Então, a próxima vez que vocês encontrarem uma sorceress na rua, vocês chamem de sorcerer ou enchanter. Tá combinado? So now we're gonna open our books on page 152 para começar aquela parte que eu falei do Who is she? Então, essa parte a gente não tem como fazer nesse momento. Ele propõe uma dinâmica, um jogo. E aí eu vou pensar o que a gente pode fazer na nossa aula ao vivo semana que vem. Ok? Mas por enquanto não tem como a gente fazer. Então,
Who is she? Quem é ela? Vamos descobrir mais sobre quem são os nossos colegas, o que eles gostam de fazer. Vamos escrever um texto, um pequeno texto, sobre nossas ambições, tá? E aí, primeiramente, eu vou ler para vocês o texto, o áudio, para essa atividade. Então, vocês vão ouvir 3 pessoas descrevendo o que elas querem para o futuro. Então, a gente vai ouvir e escrever quais são o emprego ou a profissão que eles querem. Então, lendo aqui, ó. Now listen to 3 people describing what they want to be in the future. Write the jobs and professions they want to have when they grow up. Quando eles forem mais velhos, quando forem adultos, tá certo? E aí, prestem atenção nas minhas palavras, mas ouçam novamente o áudio, tá? Antes de tentar resolver essa questão. Então, vamos lá. Person number 1. Well, when I grow up, I want to have my own studio, to be an artist. I want to paint. All right? Person number 2, I love soccer. I want to be a player. Then I want to be a soccer coach. Got it? Person number 3, I really like helping people. I hope to help people with my job. So I think I'll be a nurse. Alright? Então, depois de ouvir esses áudios e escrever aqui qual é a profissão daquelas que a gente já viu, tá? Não tem nada novo, ok? Quais são as profissões que esses 3 querem seguir? O áudio também vai estar disponível no plural. Então, se não quiserem me ouvir falando, vocês podem ouvir de novo o áudio original. Mas é importante que vocês escutem pelo menos 3 vezes. Um para tentar se acostumar no que está sendo dito. Outra para tentar fazer a resposta. E o terceiro para ir conferir o que foi dito. Tá bom? E aqui nessa parte, embaixo, ele quer saber de você. What about you? What would you like to do in the future? Write a text about it. And mention the job, why you like it, and where would you like to work at. Write about 40 words. Então, na aula passada, eu até perguntei o que vocês queriam fazer. Algumas pessoas já sabem, outras pessoas ainda não sabem. Não tem problema. Quem não sabe, inventa. Pensa aí numa profissão que você menos odiaria na vida, certo? Esse texto não vai definir o seu futuro, tá certo? É só para treinar o inglês. Então, como base, vocês podem utilizar os textos da página anterior, do Chad e da Claire, se eu não me engano é esse o nome dela, não lembro, e tentar pegar uma base, né? A gente trabalhou aquele texto na aula passada, os 2 textos. Então, a gente viu que lá eles dizem do que eles gostam, por que eles querem aquela profissão, tá? E aí eu escrevi um texto aqui, mais ou menos como algo que vocês poderiam se basear, tá? Vocês não precisam fazer idêntico, nem tudo vai caber para a profissão que vocês querem, mas é para ter um norte. O que eu vou botar no texto? Então, tá aqui, ó. O nome, a idade, algo que você gosta, que tenha relação com essa profissão, e algo que talvez, de repente, você já esteja fazendo, ou algo que você já pensa que vai precisar ser feito para que essa profissão dê certo, ok? E onde você gostaria de trabalhar. Então, o texto que eu fiz diz o seguinte: My name is Sonia. I am 12 years old. I love playing video games, especially RPG. I recently started studying programming because when I grow up, I want to become a game developer and work at the City Red project. I know it's a hard path,
but I believe I can make it. Então, vamos ver o que foi que eu escrevi. Ok? Então, aqui no início tem o meu nome, Sônia, e a minha idade. I am 12 years old. E o que eu gosto? O que o meu hobby, o meu gosto tem a ver com a profissão que eu quero, com o meu job? I love playing video games, alright? E aí tem só um detalhe a mais, qual é o tipo específico de jogo que Sônia gosta. E aqui eu digo que eu comecei recentemente a estudar programação, porque sabe que quando crescer gostaria de trabalhar como game developer. Vocês lembram que eu comentei a diferença entre game developer e game designer? E ela gostaria de trabalhar nessa empresa, a CD Red Project, que é uma empresa polonesa, mas que tem headquarters, né? Tem estabelecimentos deles em outros países. Então, para trabalhar lá, tem que saber inglês, ok? Para quem não sabe, a CD Red Project é a empresa que fez o jogo The Witcher 1, 2 e 3, e que, se eu não me engano, recentemente passou a Ubisoft em termos de dinheiro e de fama e de jogos vendidos. E aí o próximo jogo deles que vai sair é o Cyberpunk, né? Que, infelizmente, eu acho que meu computador não roda, mas a gente supera, né? Isso daí. Também não tenho tempo para jogar. E aí, terminando, a Sônia fala que sabe que vai ser um caminho difícil. A hard path. But I believe I can make it. E ela tem fé que vai conseguir, mesmo sendo difícil. Então, vamos nos esforçar para fazer um texto se baseando nesse meu, nos outros que a gente leu na aula passada. E aí, quando a gente tiver a nossa videoaula, a nossa aula ao vivo na terça-feira, se eu não me engano, a gente conversa sobre os textos que vocês fizeram, ok?